Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu vou orar por você, mas eu vou trazer uma reflexão bíblica do livro de Mateus, capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Quando ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, e ali ele esteve orando 40 dias e 40 noites, porque Jesus, ele era 100% homem e também ele era 100% Deus. E nós vamos aprender nesse texto uma coisa fenomenal, traduzindo já o texto, que o inimigo ele cria tanto nas escrituras que ele citou o Salmo 91 para Jesus, né? Ele usou a palavra e Jesus venceu ele com a palavra, e ele usou a palavra para tentar vencer Jesus, porque ele sabia que Jesus era o enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que ia vir dar a vida por mim e por você na cruz, no Calvário. E diz assim, eu vou ler pausamente para que nós entendamos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegou assim a ele o tentador. Disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja que ele usa as escrituras, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus responde para ele. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todo o reino do mundo, e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus responde a ele. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui no último versículo nós já aprendemos, quando você resiste a uma tentação, quando você resiste a um prazer por um momento que vai estragar toda a sua vida, quando você resiste e passa nessa prova, os anjos do Senhor vai chegar e vai te servir. E nós aprendemos também aqui outra coisa, que foi com a palavra que Jesus venceu o inimigo. E aí fica uma pergunta para a nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, se nós vamos na igreja, nós temos que aprender a ouvir a palavra e ler a palavra e meditar na palavra de Deus e guardar em nosso coração, porque ela é uma espada. Foi com ela que Jesus venceu o inimigo e com ela o inimigo tentou vencer Jesus. O inimigo ele apresentou muitas coisas diante de Jesus, mas Jesus não aceitou, porque Jesus não era servo do inimigo, mas sim de Deus. Jesus diz no livro de João 7, versículo 16, 17, se eu não me engano, que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Ele veio fazer a verdadeira doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus. Aqui no livro de João 7, versículo 16 e 17, tem uma passagem aqui para a nossa vida, muito edificante, que vai dizer assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina, a doutrina é a palavra de Deus, não é minha, mas daquele que me enviou. Aí ele vai e fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então,
É com a palavra de Deus, meu amigo, que você vai conseguir sair dessa situação. Com a palavra de Deus dentro do seu coração e praticando aquilo que você aprender, vai fazer uma diferença em sua vida muito grande. Então foi com ela que Jesus venceu o inimigo como homem na terra. E foi com ela que o inimigo tentou vencer. Porque quando Deus manda, até o diabo tem que partir em retirada. Então, que Deus possa continuar te abençoando, te dando força, iluminando os seus caminhos, e que você possa entender que você é joia nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe agradeço por essa palavra, por essa meditação que o Senhor nos deu, ó Pai, a qual que o Senhor Jesus esteve levado ao deserto, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E ali ele esteve orando 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e houve as ofertas do maligno. Mas ele resistiu, e o texto diz que chegou os anjos e o serviram. Oh, meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando nesse momento, qual é a luta, a dificuldade, mas se ela resistir, e se ela colocar a palavra de Deus, e se ela passar por essa prova, eu sei que os anjos do Senhor vão o servir, vai o sustentar ela. Meu Deus, ilumina esse caminho, derruba por terra as barreiras, as dificuldades. Ó Deus, ajuda essa pessoa. Em nome de Jesus eu lhe peço, dentro do seu querer e da sua vontade. Amém. Um abraço.